Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos de repeteco de convidada para tratar de um tema que segue polêmico no meio cervejeiro. Debates acalorados em todos os grupos, mandando a mesma notícia para todos os lugares. O papo vai ser bacanudo demais, porque vamos falar da análise dos novíssimos números do mapa, né, do anuário do mapa, e também sobre a polêmica lei complementar número 253/2022 do Rio de Janeiro sobre cervejarias. Para nos ajudar nessa pedreira, estamos aqui com a Aline. Aline, eu sempre esqueço de perguntar como é que pronuncia seu sobrenome antes de falar. Aline Berni. É muito difícil pra caceta, né, cara? RND na sequência, cara. Isso é sacanagem. Bom, a Aline, sobrenome que ela já falou, do mapa. E ela já esteve conosco no episódio 97. Então, quem não ouviu ainda, volta lá e escuta, porque o episódio é incrível. Mas, só para apresentar pequenas credenciais da Aline, bacharel em Química, sommelier de cervejas, mestrando em Ciência e Tecnologia de Azeite e Bebidas Fermentadas na Universidade Pablo de... Eu não sei falar porra nenhuma espanhol também. Pablo de Olavide em Sevilha. Vou lhe fazer de novo, hein? Pablo de Olavide em Sevilha. Atua desde 2014 como auditora fiscal federal agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, meus amigos, ó, a mulher é a pessoa certa para responder umas pendengas que a gente trouxe aqui. Mas antes de pedir que a nossa convidada dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Viveiro Van de Bergen, Cervejaria Ussá, Cerveja da Casa e Cervejaria Narcose. Agora sim, Aline, dá um alô pra galera. Oi, gente, tudo bem? Oi, Aline, bem-vinda de volta, muito legal ter você. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do fiscal do lar, né? Vamos começar logo pelo tema, já que vai precisar de reforço aí, Aline. Vai precisar de gente para fiscalizar. Então vai ser contigo. Isso aí. Nós costumamos beber uma cervejinha durante esse papo, ou nem sempre cervejinha, né, Aline? O que você tá bebendo por aí? Eu tô tomando um chocolate quente, porque tá bem friozinho já. Ótimo! E você, Lud? Bom, eu vou abrir agora, né? Mantendo a nossa tradição. Calma aí. Eita, Lelê. Tu vai abrir o quê? Eu abri a Pega Pra Capar, que é justamente uma New England IPA da Cervejaria Ussá. Comprei no site deles, indico pra quem quiser. Já tô servindo essa maravilhosidade, essa cara de sucão. Eixe, mãe. Copão do Surra de Lúpulo. Enfim, e você, fiscal do lar, fala pra mim, meu Lineu. O que você tá bebendo por aí? Eu tô bebendo uma Masterpiece, ou melhor, eu vou começar a beber uma Masterpiece, a Irish Red Ale. Isso aí, boa. Olha ela, né? Nossa Senhora. Muito bom, muito bom. E vamos que vamos. Se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona com as tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa, vire um mecenas do Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Isso aí. Mas não pode apoiar com grana agora. Não tem problema. Ajuda a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam 5 estrelinhas no Spotify. Agora, se fechar o combo, 5 estrelinhas mais comentário no Apple Podcast, aí a gente pira de alegria. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Ajuda nós. Ajuda. Bom, meus amigos,
Vamos parar de enrolar a contada, que ela tem hora também, né? E vamos partir pro assunto. Então a gente já vai chegar com o pezinho na porta, que aqui ninguém tem nada a perder mesmo. E também para não embromar nosso ouvinte, né, gente? Pelo amor de Deus. Aline, a Lei Complementar 253 de 2022 do Rio de Janeiro fala, no artigo 2º, que para efeitos do disposto do caput do artigo 1º, consideram-se, número 1, cervejaria caseira profissional é o estabelecimento instalado no local de residência do cervejeiro destinado à produção para comercialização sem consumo no local. Vamos por partes, assim, pra gente bem didático. Existe isso de cervejaria caseira profissional? Primeira pergunta. Tá. Até respira. Assim, a cerveja caseira, ela se destina muito mais a consumo no local do que a comercialização, né? Vamos lembrar que cerveja caseira não é proibido, né? É permitido fazer cerveja em casa para consumo dos habitantes daquela casa, né? Para consumo próprio. Sim. Eu não sei se alguém realmente achava que estaria amparado legalmente, né? Para qualquer aventura como cervejeiro caseiro profissional, colocando entre aspas, né? Que esse termo está definido ali na lei. Mas se era esse o caso, eu lamento desapontá-los. Porque a resposta é não, né? Do ponto de vista do mapa, não existe essa cervejaria caseira profissional. Quem lembra lá do último episódio, da última participação, a gente já explicou que o mapa não faz nenhuma distinção quanto ao porte, quanto à localização, quanto ao volume produzido, tecnologias empregadas, ingredientes ou aditivos empregados ou coadjuvante de tecnologia também. A gente não tem nada disso na nossa legislação que diferencie uma cervejaria pequena de uma mega fábrica, tá? Uhum. Então, todas essas autodesignações de micro cervejaria, nano cervejaria, qualquer hora vai aparecer a pico cervejaria, ou qualquer outras que possam vir a ser utilizadas, né? Elas não têm finalidade prática nenhuma do ponto de vista do Ministério, tá? Isso é a primeira coisa. Todas elas, como a gente também já falou da outra vez, todas têm as mesmas obrigações, mesmos requisitos, tanto para o registro da fábrica como do registro dos produtos. Também tem que atender os mesmos requisitos de identidade e qualidade, de produtos, de rotulagem, de controles. Para fins didáticos, né, a gente até costuma se referir como cervejarias grandes ou cervejarias pequenas, para poder ficar mais claro do que a gente está falando, mas legalmente não existe essa distinção, tá? O mapa não faz essa diferenciação. No mapa, a única exceção de estabelecimentos que podem ser registrados na residência do produtor, e aqui eu vou falar bem pausadamente para ficar bem claro que não se trata de cerveja de garagem, cerveja de varanda gourmet, nem nada assim. É para algumas agroindústrias familiares em zona rural que produzem vinho colonial e sucos e polpas artesanais. Esses são os 3 tipos de produtos, na verdade. De novo, vinho colonial, sucos e polpas artesanais. Nesses casos, é obrigatório, inclusive, que a matéria-prima seja colhida na mesma propriedade rural, ou seja, tem que colher a uva e fazer o vinho colonial, ou colher a laranja e fazer o suco artesanal, ou colher a manga e fazer a polpa artesanal, tá? Para saber tudo disso e mais um pouco, eu vou fazer mais uma vez a propaganda dos nossos cursos oferecidos pelo DIPOV, que é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, no site da Enagro, que é a nossa Escola Nacional de Agropecuária. Ali, nesse site da Enagro, a gente ofereceu um curso gratuito sobre registro, boas práticas de fabricação e rotulagem de bebidas. E quem lembra, quando eu comentei isso, eu reforço mais uma vez o convite, porque todo dia a gente vê uma enxurrada de desinformação pela internet, né? E aqui a gente está oferecendo esse curso totalmente gratuito, online, com certificado, as aulas já estão lá, gravadas. Todo o conteúdo foi elaborado pelos próprios fiscais do mapa, então tá tudo muito bem explicadinho ali do que precisa, o que pode, o que não pode, tá tudo lá. Ah, legal. Eu acho que, sabe o que podia ser legal? Vou pegar com a Aline aqui depois pra gente colocar na descrição lá do Spotify desse episódio os links para quem tiver interesse de acessar o curso que ela disse, poder ir direto pela descrição do programa no Spotify, acessar e descobrir o curso. Aí pra gente arrematar, só pra gente ser redundante pra não ser omisso, porque como diz o Leandro, a associação com advogado é assim, né? Eu adoro botar um artigo, um inciso. O que essa lei muda no que diz respeito às autorizações de novas cervejarias no nosso país? Pelo que você disse, porra nenhuma. Nada. Na prática, assim, né? Também, como ela é uma lei municipal, o alcance dela é bem limitado, né? Ele se restringe realmente só ao município do Rio de Janeiro. Não, tá certo. Assim, mas aí eu queria entender... Isso pode trazer algum tipo de malefício para o mercado, se a gente olhasse para o mercado carioca,
Que tipo de malefício pode agredir ou pode trazer para o mercado carioca? Na verdade, pode iludir o produtor. Porque, nesse caso, o legislador não teve o cuidado ou a preocupação de deixar bem claro para o produtor ou para o leitor ou para qualquer interessado, qualquer pessoa que esteja lendo aquela legislação, de que essa lei não isenta de registro no mapa, né? Ela não tem como isentar de registro no mapa. Então, ela pode pegar desavisado alguém e que acabe achando que ele está amparado plenamente por aquela legislação, sendo que ele não está. É que, inclusive, é uma observação que tem naquela legislação de Porto Alegre. Exatamente. Que ele vai lá, fala tudo sobre brewpub e fala, mas ó, isso aqui não isenta da sua necessidade de se autorizar no mapa. O Carioca podia ter feito exatamente a mesma coisa, até ter chamado o cervejeiro caseiro de profissional. Se o cervejeiro caseiro profissional fosse lá no mapa e conseguisse a autorização dele, a gente não estaria tendo essa discussão aqui. Imagino eu. Exatamente. Até interessante vocês citarem esse caso da legislação do decreto que regulamentou a atividade de brewpub em Porto Alegre. O mapa, né, participou ativamente desse processo de elaboração dessa legislação e eles tiveram realmente esse cuidado, né, de deixar bem claro para o interessado que não isenta de outros registros, de outras obrigações. E aí, assim, parando pra pensar no que você falou que pode iludir, sei lá, a gente tem um bairro aqui no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio, que é um bairro bem bucólico, né? O Grajaú. Uma pessoa moradora lá do Grajaú, numa casa, tem uma garagem boa, resolve instalar ali uma cervejaria, abrir a janela e começar a vender. Passo fiscal, não tem a permissão, além do fato de estar colocando em risco os consumidores, né? Exatamente. Além desse fato, eu tô colocando que ele é um grande cervejeiro caseiro, praticamente um profissional, cervejeiro caseiro profissional. Cara, esse termo é maravilhoso. E acaba causando essa ilusão, né? Exatamente. Ruim, né? E aí eu queria entender mais uma coisa aqui, que eu acho que uma coisa vai puxando a outra, né? Você acredita que esse impulso, esse ímpeto aí das prefeituras legislarem sobre o assunto cerveja artesanal vem de uma necessidade que a nossa legislação seja revista, já que você mesmo comentou lá no começo, né, que não difere muito das grandes cervejarias para as pequenas, das micro, das nano, a fiscalização passa num processo todo similar do mínimo a ser cumprido. Você acha que existe, que vem disso e que existe alguma perspectiva de mudança? Eu acho que já é a segunda vez que a gente faz essa pergunta. Sobre revisão da legislação nacional, esse processo está acontecendo agora, nesse momento, enquanto a gente conversa. Desde o outro episódio também a gente já tinha comentado isso, né? Que o decreto que regulamenta a lei de bebidas em geral, ele está passando nesse momento, enquanto a gente conversa, por uma revisão profunda. Inclusive, a gente sabe que já foi comentado por alguns influenciadores digitais, né, influenciadores de cerveja. É importante a gente debater isso, a gente está revisando e se a legislação nacional hoje, se a impressão que passa é que ela atende muito mais as grandes cervejarias, bom, então agora é o momento de as pequenas se mobilizarem na forma das suas associações e participarem desse processo normativo, tá? Mas assim, falando sobre o ponto de vista da legalidade, constitucionalmente, quem tem competência para legislar sobre matérias de consumo são a União, os estados e o Distrito Federal. Os municípios podem suplementar a legislação federal e estadual no que couber, né, onde ela for silente, onde precisar de alguma complementação. O que ela não pode é contrariar uma lei federal. Ou seja, a legislação estadual, ela pode ser mais restritiva do que a federal, a municipal pode ser mais restritiva do que a estadual, mas elas não podem contrariar a que está na esfera superior, tá? E nós temos a Lei de Bebidas em Geral, que é a Lei 8.918 de 94, que define que o registro, a padronização, a classificação e ainda a inspeção e a fiscalização da produção e do comércio de bebidas, com relação aos seus aspectos tecnológicos, competem ao MAP, podendo ser celebrados convênios para delegar a parte dessas atividades de fiscalização para os estados, por exemplo. Isso ocorre, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que nós temos que uma parte das atividades de fiscalização do vinho e de derivados da uva e do vinho, por exemplo, foram delegados para a Secretaria Estadual de Agricultura do Rio Grande do Sul. Entendi. Em Minas Gerais também, uma parte da fiscalização da aguardente e cachaça foram delegadas para o IMA, mas na prática essa lei não isenta, né, como eu falei, não isenta ninguém de registro no mapa, porque
porque ela não tem competência para isso, ela não tem esse alcance. Uhum. Na real, ela possivelmente ainda cria uma nova obrigação para o produtor, porque ela fala lá no artigo 4º, parágrafo único, a respeito de um registro também na Vigilância Sanitária Municipal. Ou seja, ela não só não isenta do registro no mapa, como ela talvez ainda crie um novo registro a ser regulamentado em ato específico. Exato. Inclusive, a gente está aqui hoje com alguns apoiadores, alguns mecenas do Surra de Lúpulo assistindo a gravação, e o Maurício acabou de falar justamente isso aqui no chat. Ainda tem algumas regulamentações específicas, sanitária, código de atividade, que ainda nem foram criadas pelo município de fato. Exatamente. Ou seja, ó, tem a legislação, é tudo para inglês ver. Tem a legislação aqui, você não pode ser cervejeiro caseiro profissional, mas tem que ter autorização em órgão que não existe ainda. Palmas! Eu queria dar mais uma cutucadinha nesse assunto, porque a Aline já sabe, eu sou aquela que vai tirar informações do sovaco, vou dar um monte de ideia de como é que o mapa podia fazer acontecer, mas realmente me intriga, a gente tá aí falando de uma cena, eu vou falar artesanal, só pra gente pensar em indústrias de menor porte, tá, gente? Mas a gente sabe que tudo é unidade fabril, tudo tem fábrica e autorização do mapa. Mas, assim, era importante a gente pensar que a nossa legislação hoje é isso, ela só pensa na grandíssima indústria. Se essa nova revisão, se essa revisão estiver acontecendo e ela conseguir olhar para o pequeno, para o micro, para o nano, de um outro jeito, vai entender especificidades e necessidades que esse negócio precisa ter, que são muito diferentes de grandes indústrias que produzem via hectolitro, né? E aí vão ter especificidades, inclusive tributárias, eu imagino, né? Assim, são coisas que estão para passar na pauta atual. Por exemplo, a atualização do limite do Simples, que é um negócio super importante. O limite do Simples, se não me engano, não atualiza desde 2006. Ele é muito baixo. A cervejaria hoje, quando bate no limite do Simples e tem que sair, ela tem que entender que ela tem que sair, tipo assim, triplicando. Ela não pode sair um pouquinho, senão parou de valer a pena para ela esse crescimento, né? Então, assim, você acha, Aline, do que você tem visto aí de evolução dessa discussão, você acha que tem coisas que vão ser benéficas para olhar de fato para o produtor que não é gigante? Bom, eu não posso falar sobre tema que não é da minha área, né? Com relação ao Simples, alterações de ordem tributária, eu realmente... Não, isso tudo bem, mas, sei lá, essa espiada que você pode estar dando daquilo que se refere é, de fato, a parte que tem a ver com o mapa. Não sei se isso vai impactar alguma coisa, mas eu imagino que sim, né? Assim, do ponto de vista do mapa, da legislação que está no nosso escopo, do que a gente pode fazer, a gente sempre procura convidar as associações representativas dos setores para participar do processo normativo, né? Quando a gente começou essa revisão do decreto, a gente enviou o convite para diversas associações. E isso tudo também estava publicado em Diário Oficial. Eu, pessoalmente, eu tenho uma lista de transmissão de WhatsApp que eu divulgo toda vez que sai alguma norma nova de qualquer bebida, não só de cerveja. Eu faço isso e peço ampla divulgação, mas assim, o fato de estar no Diário Oficial já é suficiente, né, teoricamente. Mas a gente ainda faz essa força, porque a gente sabe que muita gente não tem tempo de ler, quando não é uma associação realmente, não digo acho que forte é a palavra certa, na verdade. No caso do vinho, por exemplo, a gente tinha até pouco tempo atrás um instituto, uma associação, que eles tinham uma pessoa dedicada a ficar olhando o Diário Oficial todo dia. Uma das atividades, né? Lógico, a pessoa não fazia só isso. Uhum. Mas ela começava o dia olhando o Diário Oficial e vendo o que tinha ali que poderia ser de interesse deles, né? Então, eu acho que no caso da cerveja, para fortalecer o setor, seria muito benéfico que as associações fossem fortalecidas também. Não, sem dúvida nenhuma. Com certeza, importantíssimo. Sim. É a principal ferramenta. Então, Aline, eu só fiquei pensando no seguinte, né? Você falou num outro programa e nesse programa sobre essa questão de a fiscalização e a permissão do mapa, ela é baseada num mínimo de segurança, um mínimo de produção, né? Isso pode ser adaptado para pequenas, médias e grandes cervejarias? Essa interpretação pode mudar? Eu acho que talvez aí, tanto quanto o lado fiscal que a Lud trouxe, pode favorecer o nascimento de novas cervejarias, de processos, mas mantendo a camada de segurança e qualidade, né? Sim, excelente pergunta, sim. O que todos têm a obrigação de ter é a estrutura básica, mas o mapa não define, por exemplo, que tipo de equipamento que a empresa tem que ter. Mas tem que ser suficiente e adequada para as suas atividades. Ela tem que ter também um responsável técnico, também dentro da sua competência.
tem que ter os meios para garantir os controles de qualidade, mas o mapa não define que tipo de análise que tem que ser feita. Claro, para alguns tipos de produtos sim, né? Mas cada empresa vai poder fazer os seus controles dentro das suas capacidades, né? Dentro da sua capacidade. Mas os controles mínimos, inclusive para ajudar os pequenos produtores, o mapa já vai passar a disponibilizar. Eu não me lembro em que fase do processo que está isso, porque também passa por uma publicação de instrução normativa, mas também a gente está para publicar uma instrução normativa só sobre esses controles, falando quais são os controles mínimos para cada tipo de bebida. E, inclusive, para ajudar os pequenos produtores, vai ter também, junto com esse material, algumas planilhas, como se fosse uma planilha base para a produção. Então, vai ter lá todos os controles que têm que ser feitos ao longo do processo produtivo para poder atender a legislação. Boa, entendi. Legal. Bom, vamos parar de botar a Aline em saia justa, gente? Não tá bom já? Coitada? Gente fina pra caceta, cara. E aí vamos trazê-la pra zona de conforto dela, que onde ela certamente tá salivando, assim como nós, pra falar, que são os novíssimos números apresentados no Anuário do Mapa. Então, eu queria que você primeiro dividisse conosco, assim, o número que você mais gostou de ver, ou que mais te surpreendeu nesse levantamento, né, desse ano, e por quê? Você achou que ia ser simples? Ah, agora chegou a hora de lamber a cria, né? A gente ia agradar o convidado para ele querer voltar. Isso. Exatamente. Sai bem, sai bem. Foi um trabalho muito legal, foi um trabalho muito interessante. Inclusive, para quem ainda não leu, para tudo, pausa aqui o episódio e vai lá ler o anuário e depois tu volta. Ou quem sabe, né? Podemos lançar, olha que ideia, podemos lançar um audiolivro aqui no podcast. Uma versão em audiolivro. Olha! Com a leitura do anuário. Dá ideia não, que a gente curte e a gente se agarra. Você vai ler? Não, peraí, você vai ler, Aline? Você vai ler? Porque com esse sotaque legal, esse que a gente curte, você vai ler? Porque ninguém quer me ouvir chiando, né? Um isqueiro na esquina. Ninguém quer ouvir o carioca chiando tanto assim, então... Podemos fazer. Vamos lá, mas eu acho bom. Muito bom. Não, mas assim, foi um trabalho bem completo. É um trabalho que já vem sendo feito há vários anos, né? Mas agora, esse ano, por exemplo, uma das novidades é com relação aos dados de importação e exportação, né? Tem uma análise bem completa para quem se interessa pelo assunto. E, inclusive, fazendo mais um parênteses, para quem se interessa mesmo pelo assunto, eu também recomendo os cursos gratuitos sobre importação e exportação de bebidas também lá no site da Enagro e também no site do Dipov tem o link. Mas também vai estar na apresentação desse episódio no Spotify. Cara, tá muito profissa, Aline. Tá muito profissa. A gente pode contratar ela já, Leandro. Exatamente. Tô aprendendo com vocês. Tá, mas assim, tem vários números legais que eu gostaria de comentar. Realmente, esse episódio não substitui ainda a leitura do anuário, tá? Eu vou falar só de alguns números mais interessantes, mas antes eu vou falar das premissas do trabalho para ninguém ficar com dúvida do que foi considerado aqui, né? Primeiro, a gente contabilizou os estabelecimentos elaboradores de cerveja e os produtos com a denominação de cerveja com registro válido no ano de 2021 ou antes, né? Uhum. E agora, quando eu digo elaboradores de cerveja, são todos aqueles estabelecimentos que tenham lá no seu escopo, no mínimo, a atividade de produção de cerveja e, no mínimo, uma cerveja registrada. Por quê? Alguns estabelecimentos que produzem outras bebidas fermentadas, por exemplo, eles têm lá a capacidade instalada para produzir cerveja, mas se ele nunca começou a produzir cerveja, ele não entra nesse radar. Entendi. É uma fábrica adormecida. Exatamente, tá ali o registro dele, ele pode começar a produzir cerveja a qualquer momento, mas até que ele comece a produzir e registre uma cerveja, ele não entra no anuário. Tá. Pode ser também que alguns desses, então, que a gente contabilizou, nem sejam cervejarias clássicas, como a gente conhece, dedicadas a produzir só cerveja. Pode ser que algumas delas, o produto principal seja vinho ou hidromel, por exemplo, mas com que ela produza uma cerveja, ela já pode entrar no anuário. Também, então, isso é tudo que foi considerado. O que foi desconsiderado desse cálculo? Todos os registros realizados nesse ano, né? Porque a gente extraiu os relatórios agora, no ano de 2022, tanto de estabelecimento como de produtos, porque, né, fica fora do período de abrangência. E pelo mesmo motivo, tudo que foi vencido ou cancelado em 2021 ou antes também ficou de fora. Ok. Também são desconsiderados
os estabelecimentos que são exclusivamente importador e exportador de cerveja, né? O importador, porque produto importado é isento de registro, e o estabelecimento que é exclusivamente exportador, ele não necessariamente é o produtor, né? Aliás, ele não pode ser, se ele é exclusivamente exportador. Uhum. Ele só compra já a cerveja pronta, envasada na sua embalagem final, rotulada e exporta. Ele só faz a parte do comércio internacional. Esses não entram. E quem quiser entender melhor por que esses não são considerados, curso do Dipov no site da Enagro. Gente, pra vocês verem, as pessoas acreditam mesmo no poder de divulgação do Surra de Lúpulo. Tá a Aline aqui, ó, tentando vender o curso grátis. Então, por favor, vá aprender sobre esses assuntos todos que ela tá dizendo, gente. Socorro! Tem que fazer propaganda até de curso grátis, olha. A gente é o Jornal Nacional do Meio Cervejeiro. Enfim, considerando tudo isso que eu falei, em 2021 chegamos a 1.549 cervejarias no Brasil. Isso é mais ou menos o tanto de cervejaria que tem na Bavária. Na Alemanha, só na Baviera tem mais ou menos essa mesma quantidade. Estamos chegando lá, né? Vamos chegar lá. A gente chega lá. Uma hora a gente chega. Enfim, e aí com relação ao ano passado, ao ano de 2020, né, no caso, isso foi um aumento de 12%. Uhum. Não parece muito quando a gente olha 12%, mas aqui é um ponto já interessante, porque, de fato, é o menor crescimento dos últimos 11 anos, mas a gente está falando de um setor com um crescimento brutal acumulado, né, que é da ordem de 3.600%. Uhum. E eu acho que tem uma outra coisa. Quando eu li os 12%, eu também fiquei assim, do tipo, mas não parece ser grande 12%. Mas eu fiquei pensando, gente, mas a indústria toda se retraiu nos últimos 4 anos, né? Exatamente. Então, assim, se eu tô falando de um setor industrial que cresceu, é bônus. Já é bônus. É a retração mais o crescimento que a gente tem que somar, né? Não é só... Exatamente. É a compensação mais o crescimento. Uhum. Ai, gente, eu posso ser estraga-prazeres? Pode, claro. Vamos debater. Poxa vida. É que assim, o que acontece? Eu vou falar daquele assunto que, enfim, a gente já sabe que ainda não rola e tal, do nosso amigo do cigano, né? Porque, assim, a gente tá analisando um dado de retração, como o Leandro disse, mais crescimento, aí dá esse 12%. E aí tem uma pergunta mais na frente que a gente vai falar sobre uma divisão, e eu não vou tentar antecipar aqui, mas a gente pode dizer que esse crescimento, a maior parte dele é responsabilidade da cerveja pequena, digamos assim. Porque as grandes indústrias vão abrir, se abrirem, vão abrir uma fábrica ou outra, não vão abrir. Ou seja, esse crescimento que demonstra é do artesanal, que a gente chama, da pequena indústria. Ok. Mas a gente também não tem 100% de certeza de quem fechou. Porque se o cara não foi lá e deu baixa, você não tem como ter 100% de certeza. Ou seja, a gente não tem como afirmar ipsilíteres, que são 1.549, porque a gente não tem como afirmar, porque a pessoa pode não ter dado baixa na cervejaria dele. Não se tem uma punição para isso. Ele pode até ter coisas a pagar se ele não baixar, mas, enfim. Entende a minha Kizila? Ou seja, esse pequeno crescimento, os outros crescimentos eram tão exponenciais que talvez sobrepujassem, caceta, caralho! Porra, sobrepujassem. Eu mesma me excedi agora. Vou até pro dicionário. Parabéns! Eles talvez, assim, fizessem com que a gente não olhasse para esse número de maneira desconfiada. Mas quando cresce 12%, a gente pensa, não tem como ter certeza das que simplesmente não deram baixa, a gente não sabe das ciganas, entendeu? Aí esse número me coisa um pouco. Enfim, não sei. Mas as ciganas puxariam esse número para cima. Certamente. Já que elas nunca foram computadas, ela puxaria para cima. Então já entende que pior não fica. Esse número pode ser muito mais para baixo quando não existe uma obrigação de fazer, de necessariamente você reportar o seu encerramento. Entendeu? A obrigação acaba vindo, por exemplo, todas as cervejarias têm a obrigação de até o dia 31 de janeiro informarem ao MAPA a sua declaração. É tipo a declaração do imposto de renda, né? Tem que fazer a declaração de produção e estoque do ano anterior. Quem deu baixa do seu negócio e não cancelou o seu registro, continua tendo essa obrigação de declarar, nem que seja para declarar que não produziu nada, mas continua com obrigações perante o MAPA. Pois é, né? Aí, ou seja, o brasileiro que parou, mas não deu baixa, é aquele apaixonado, aquele romântico que acha que um dia vai voltar, sabe? Que fica lá com aquele registrinho lá, falando, não, eu vou reabrir minha fábrica, eu vou conseguir. Deixa o cara, ele é um apaixonado. Não, Leandro, para com isso. Vou te dar um exemplo, ó. Eu tenho uma empresa que está adormecida desde, sei lá, julho de 2021, talvez.
É isso. Tá adormecida. Eu, em algum momento, cheguei lá, paguei uma taxa pra Receita Federal. Falei, ó, ela tá aqui, eu não encerrei ela ainda, mas ela está adormecida. Ou seja, eu não vou emitir nenhuma nota, não vou fazer nenhum, não vai entrar dinheiro na conta dela, pá, beleza. Se eles quiserem prefeito de qualquer coisa, falar assim, ó, essa empresa, ela tá ativa, mas tá adormecida, não sei qual seria o termo. Se eu tivesse com a empresa aberta, eu deveria continuar pagando o contador, mesmo que eu não tivesse nenhum rendimento, e Sim. a cada X período, mandar via Receita Federal declarações, mesmo que fosse dizendo que eu estava zerada. É exatamente a mesma coisa. Não ia me gerar imposto. Pois é, mas é exatamente a mesma coisa. Ele continua com a obrigação de fazer, que não gera nenhum imposto, mas gera pra ele um pagamento. Por exemplo, eu ia ter que pagar minha contadora todo mês. Eu falei, opa, tá louca? Sim. A mesma coisa o estabelecimento registrado, que continua tendo que ter o seu responsável técnico, por exemplo, pagando todo mês. Entendi. É que assim, meu irmão, por exemplo, resolveu fechar a empresa, ponto, acabou. Ele não sabia o que ele ia fazer, vou fechar a empresa. A pessoa que não pensa direito vai simplesmente deixa ali e acaba virando uma bola de neve quando existe um remédio pra dizer, ó, me deixa pausado, eu não vou te dar nenhuma obrigação porque eu não vou produzir nada e tal. Mas enfim, isso me agonia isso, porque o crescimento foi pequeno e aí, consequentemente, eu não sei quanto foram as baixas, então eu não posso atestar que houve um crescimento. Só isso, desculpa. Nada, pois é. Mas eu sou emocionada. Então, no caso, durante o ano de 2021, a gente teve só 34 cancelamentos. Mas a gente sabe que, como o Leandro falou, a gente vem de uma crise, né, nos últimos 4 anos. Foram só 34 cancelamentos, mas pode ser que tivesse muito mais empresas que deixaram de atuar e que simplesmente não deram baixa no seu registro. Ainda assim, por outro lado, a gente teve 166 novas cervejarias abrindo. 166 cervejarias corresponde a um aumento maior. Para quem, né, olhou os gráficos que a gente tem ali no anuário, o maior aumento relativo que a gente teve foi de 2015 para 2016, que é o maior aumento registrado em toda a série histórica. Só que naquele caso, esse aumento na época foram 161, eu acho, correspondia a quase 50% de aumento, porque a faixa de valores que a gente tinha naquela época era outra, né? Agora a gente já está para mais de 1.000 cervejarias. Outra coisa é que essas 166 novas fábricas significa que praticamente, né, vamos fazer assim um esforço para falar, em termos mais palpáveis, praticamente um dia sim, um dia não, tinha uma nova fábrica abrindo. Sim. Né? Se a gente parar para pensar, quase 1/3 dessas novas fábricas foram no estado de São Paulo, porque de 166, 55 novas fábricas foram no estado de São Paulo, né? Equivale a uma média de uma nova fábrica por semana. Sim. Verdade. E, curiosamente, também, nesse ano agora, São Paulo foi o primeiro estado que ultrapassou, né, a marca de 300 cervejarias, chegou em 340. No ano passado, eles tinham 285 e agora o Rio Grande do Sul tem 285. Só curiosidades que o anuário traz pra gente. Não, com certeza. Né? E no Rio Grande do Sul abriram 27 novas fábricas, que é mais ou menos a metade do que abriu de novo em São Paulo nesse ano. É muita emoção. Muito legal. É muita emoção. Olha, 55 cervejarias no estado de São Paulo. Significa que uma vez por semana tinha uma cervejaria abrindo, tinha um fiscal do mapa indo fazer vistoria em alguma nova cervejaria lá. Com certeza. É uma pena que a gente fique com essa outra dúvida na cabeça, sabe? Aquele casamento que o marido tá traindo a mulher tá desconfiada, mas ela não tem prova. É isso. Mas enfim, eu sou emocionada. Nossa, que analogia. Você quase me convenceu. Outros números que eu achei interessante, só para dar essa pincelada, porque a gente falou só de estabelecimento até agora, né? Mas o anuário, ele traz mais informações. A gente faz uma análise, inclusive, usando dados da população brasileira, claro, com base na estimativa publicada pelo IBGE, né? Porque o último censo que nós temos era de 2010. Agora, esse ano está tendo censo de novo. Mas que em 672 municípios brasileiros tem pelo menos uma cervejaria. Isso representa 10% a mais do que em 2020, né? Então, nós já temos cervejarias em 12% dos municípios brasileiros. Legal. Isso é muito legal, mostra capilaridade, né? Aumento de capilaridade. Muito bom. Mais cerveja boa chegando nos copos. Exatamente. E tem um número que a gente acha mega interessante e que intrigou muito a gente, que foi o pequeno crescimento ali na ordem de 5% no registro de produtos. Explica pra gente as possíveis causas para esse crescimento, que assim foi muito menor do que nos últimos anos. Para mim,
deu a entender, eu não sei se eu interpretei corretamente, porque quando eu leio produtos e estabelecimentos, eu faço assim, tá, se eu tenho tantos produtos para tantos estabelecimentos, eu posso entender cultura de lançamento, que fico lançando cerveja o tempo todo. Eu posso entender ciganas estão escondidas aqui dentro, porque o estabelecimento tem que declarar ciganas. Então eu comecei a ficar pensando sobre esse número e falando assim, tá, mas por que o crescimento foi pequeno se tem muita cigana? E se pra gente, consumidor beer geek, parece que tem lançamento toda hora, né? Qual é a interpretação de vocês? Pois é, esse número também me chamou a atenção e eu acho que uma possível explicação é que 2021 a gente estava em plena pandemia, né? Uhum. Com menos lançamentos de produtos, talvez por falta de demanda, né? E também porque um dos momentos que mais se observa assim, um boom de novos registros de produtos é quando tem concurso e festival. 2021, até onde eu sei, não teve nada disso. E na prática, o que se comentava naquela época era que a maioria dos negócios estava lutando para pagar as contas e conseguir sobreviver. Então, essa desaceleração pode ser um pouco por causa disso. Pensando do ponto de vista de cigano, como a gente não tem esse dado, né? A gente está aqui no achômetro, nas suposições, pode ser que tenham surgido menos ciganos nesse período também, justamente por se tratar de um momento de retração. E, na verdade, isso está combinado, de certa forma, com uma desaceleração também do número de registro de estabelecimentos. Então, essa, para mim, né, pessoalmente, parece um pouco que essa desaceleração, tanto de registro de estabelecimento como de produto, pode indicar que o mercado talvez esteja atingindo a sua maturidade. Porque antes, no início, a gente via muito aventureiro, né? A gente via muitos estabelecimentos abrindo ainda muito pequenos, com muito chão pela frente. Agora, eu acho que o pessoal já está segurando um pouco mais a onda, se estabelecendo um pouco mais para poder abrir um estabelecimento já um pouco mais estruturado. Mas, de qualquer forma, a gente tem hoje mais de 35 mil produtos registrados. Não é pouca coisa. Não, é coisa pra caramba. A gente tem uma média de 23 produtos registrados. E quando a gente fala de registro de produto, tem que considerar que cada registro de produto, ele só é diferente do outro se ele tiver composição e denominação diferente. Se ele for a mesma composição, mesma denominação, ou seja, o mesmo líquido, ele pode ter várias marcas diferentes no mesmo registro. Então, a gente pode ter lá um estabelecimento que faz a sua própria cerveja, uma cerveja Pilsen com a sua marca própria e com a marca de 10 ciganos diferentes. Vai ser tudo dentro de um mesmo registro. Entendi. Ele não precisa ter um novo registro para cada um desses produtos, porque é o mesmo líquido, né? O produto em si é o mesmo, ele está só rotulando com uma marca diferente. Entendi. Então, tudo isso também pode ajudar a explicar. Pode ser que tenha mais marcas, mas com o mesmo registro. Então, não ensejou um novo registro de produto por causa disso. Mas, assim, a gente tem uma média alta, né, de registro de produto por estabelecimento, maior do que em qualquer outro produto para o qual a gente já tenha feito algum anuário até esse momento. E a gente tem uns dados muito interessantes. Por exemplo, tem um município em São Paulo, em Várzea Paulista, tem só um estabelecimento registrado. E ele tem 622 registros de produto. É o maior número de registros de produto num único município e que, curiosamente, é numa única cervejaria. Uma observação que eu estava aqui na cabeça foi... Eu estava lá no dia do evento da apresentação dos dados em São Paulo. Foi muito legal. E eles trouxeram esse dado e tinham muita preocupação em já resolver as dúvidas que pudessem surgir desse lugar, falando, entre outras coisas, que em algum momento o registro de produtos não era tão automatizado quanto é hoje. E que também gerava talvez uma ansiedade natural e uma quantidade grande de registros ao mesmo tempo. E aí também quando saía, vinha um caminhão. E hoje é mais automatizado e as pessoas geraram uma confiança nesse sistema e que por isso elas registram conforme a real demanda delas. A gente observa mesmo aquele boom de registro de produtos ali em 2019, se eu não me engano, porque sim, talvez tinha muita coisa represada, porque antes os registros eram analisados pela fiscalização, o que era bom, porque ajudava o produtor a não fazer as coisas erradas. Mas
Agora, tá cada um por si, porque o produtor, inclusive, tem que declarar lá, quando ele tá, no momento que ele tá registrando, ele tem aquela caixinha de li, concordo, sabe? Li, aceito, declaro essa legislação e que eu estou ciente que esse registro poderá ser cancelado se for verificada qualquer inconformidade. Apesar dele clicar isso, né, eles conseguem registrar em questão de segundos, num dia bom do sistema, que ele esteja funcionando rápido, sai em segundos. Legal. Eu acho que pode ser isso também. Acho que vale olhar por esse lugar também, né? Tipo, tá rolando uma agilidade e aí, nesse sentido, faz diferença. Aí, o nosso mecenas que tá aqui assistindo a gravação com a gente, botou uma perguntinha aqui no chat, Maurício. Com tantas cervejarias abrindo, como é que tá o tempo de resposta do mapa entre o pedido de registro e a visita do fiscal? Tem um cheiro desse tempo? Tem sido possível atender todo mundo? Você tem essa informação daí? Teremos concurso? Pois então, essa pergunta já foi respondida no episódio anterior. A resposta é que depende, né? Depende muito do estado que a gente está falando, da demanda que aquele estado tem. Depende muito da própria solicitação, como ela vem, se ela vem completa, correta, com toda a documentação, ou se o fiscal precisa colocar pendências. A gente já teve 2 extremos, e se vocês perguntarem, tem pessoas que vão ter experiências diferentes, né? Mas a gente já teve casos, por exemplo, de estabelecimento ser concedido, ou no mínimo feita a vistoria na mesma semana, e teve outros que levaram meses. Então, depende muito. Entendi. Depende da outra parte também. Se mandar o trabalho bonitinho, né? Com a capa feita, no papel amasso, letrinha redondinha, tudo vai dar certo. Curso de caligrafia. Né? Exato. Agora sim, indo para nossa última pergunta, apenas para quem não é mecenas, porque quem é mecenas recebe perguntinha extra ainda. Numa provocação aqui, você acredita que seria construtivo para o mercado artesanal, já que a gente já falou que quando a gente olha todos esses números de crescimento, de retração, via de regra, isso é responsabilidade das pequenas cervejarias e não das grandes fábricas, né? Porque, com exceção, vai abrir uma grande fábrica, sei lá, uma vez a cada 5 anos. Quem dera se abrissem várias fábricas grandes todo ano, porque ia ter muito mais emprego. Você acha que podia ser instrutivo poder ver os números do Anuário do Mapa de forma separada? Tipo, grande indústria e os menores? Você acha que isso ia ornar? Pode ser o mesmo documento, mas isso aqui refere-se à grande indústria, isso aqui refere-se à pequena. Você acha que seria educativo? Tá, assim, para a gente poder fazer essa diferenciação, aí a gente precisaria entrar numa outra fase do anuário de divulgar, por exemplo, os volumes produzidos, né? Ou no mínimo assim, o volume instalado na fábrica no momento da concessão do registro. Só que isso aí vai refletir só naquele ano em que a fábrica se registrou, né? Porque elas vão crescendo ao longo do tempo. Mas na prática, né, como a gente falou um pouco mais no início desse episódio, sinceramente eu não sei se teria necessidade, né, de separar esses dados, porque ele se baseia fundamentalmente em número de registro de estabelecimento, número de registro de produto, e que na prática já se referem, né, principalmente a estabelecimentos pequenos, né, como a Lud mesmo falou. Porque olhando quais são os dados que o mapa aborda no anuário, né, o que a gente trata ali de dados? Número de estabelecimento registrado por unidade da federação, por município, registro de produto também por unidade da federação e por município, densidade desses registros por município, por população, por estabelecimento, número de municípios com no mínimo um estabelecimento registrado. Então, tudo isso tem muito mais participação de estabelecimentos pequenos do que de grandes, né, nesses dados. Mas quando a gente vai falar de qual a projeção de quanto produziu, sei lá, tem uns números desses de produção, tinham pelo menos big numbers nessa apresentação que eu assisti em São Paulo, que só tem como ser da grande. Falando em hectolitro, só tem como ser da grande. Ah, sim, sim. É que se eu não me engano, essa apresentação ela foi conjunta, né? Ela tinha uma parte que era do mapa e uma parte que era do Sindiserve, talvez, não era? O Sindiserve tava, como é que eu vou dizer? Tava hospedando esse evento, né? Tava, sim. Enfim. É que daí esse dado é deles, não é nosso, na verdade. Se eu não tô enganado. Entendi. Tudo bem, esse dado é deles porque eles divulgaram, ou esse dado é
é deles e é de vocês porque eles são obrigados. Porque na grande cervejaria, para até controle tributário, óbvio, porque é um volume bizarro, existe um aparelhinho que mensura a quantidade de líquido produzido. Bom, isso é que eu levantei lá nas minhas perguntas e tal. Inclusive, estive recentemente na Itália, fui numa naníssima cervejaria. Muito pequena, muito pequena. Uma Pico cervejaria. Piccola. Não, uma picolíssima cervejaria. E o cara falou, eu tenho um aparelho aqui que mede o tanto que eu produzi, que é pra poder... Cara, mas o cara não produz 1.000 litros mês. Não produz 1.000 litros mês, entendeu? Que eu acho que é o medo do pequeno produtor aqui, é ter esse aparelhinho e ele não poder nunca mais sonegar. Falei? Falei em voz alta, Brasil. Eu tinha achado que a provocação ia ser pra mim, mas foi pra ti mesmo. Não, porque eu não tenho juízo, né, Aline? Eu tenho juízo com você, comigo não. Mas, enfim, você acha que então não orna, né? Tipo, não faz diferença. Eu vejo que, assim, para esses dados que a gente tem publicado, não. Se a gente fosse começar a publicar dentro do anuário esses outros dados de volume produzido, que eu acho que ia ser muito interessante a gente poder explorar eles, aí sim, talvez fizesse mais sentido a gente ter uma sessão separada, por exemplo. Isso sim. E você respondeu ali atrás, né, um pouquinho antes, que a gente tem a produção daquela fábrica no dia do registro e depois não tem atualização porque elas crescem ou vão acontecendo atualizações? Como é que funciona? Não, assim, a empresa sempre tem a obrigação de informar para o mapa quando ela faz alguma alteração na sua unidade fabril, né? Se ela tá aumentando a sua capacidade, se ela tá alterando seções, por exemplo, tem que sempre solicitar alteração de registro de estabelecimento, porque muitas vezes o mapa vai precisar fazer uma nova vistoria no local, né? Por exemplo, se ele tá ampliando a sua área de produção, normalmente ele vai ter que alterar aquele layout que foi aprovado na vistoria inicial. Então, sempre tem que comunicar ao mapa essa alteração. Mas às vezes uma alteração assim ao longo do ano, se fosse para considerar a capacidade instalada, né? A capacidade instalada muitas vezes ela não vai refletir o quanto ele realmente está produzindo. Sim. Ela é um retrato do momento que ele está ou registrando ou alterando o seu registro. O dado mais sólido, né, mais interessante mesmo de trabalhar seria o volume de produção. E aí com esse par, se a gente pegar a capacidade instalada contra o volume de produção, a gente passa a ter uma capacidade de analisar oferta e demanda para ciganas. Então assim, eu sou uma fábrica que eu uso 70% da minha capacidade de produção. Eu tenho 30% aqui que eu posso alugar para uma cigana. E se isso for uma cultura muito grande no país, se tiver muita ociosidade, fica mais barato abrir uma cigana, porque eu tenho mais oferta do que demanda e vice-versa, entende? Putz, eu quero esse dado, por favor. Pelo amor de Deus. Aquela, eu queria. É o maluco dos dados. Caraca, eu quero muito. Poxa. A gente fica torcendo para o momento que a gente vai conseguir olhar para esses dados todos e enxergar isso de um jeito muito mais amplo, sabe? Eu acho que a capacidade de produção era uma delas. Mas, enfim, isso não é uma questão só do mapa, tem toda uma questão política, eu acho, né, por trás, né? E precisa estar mais pacificado. Mas nosso papel aqui, nesse exato momento, sem responsabilidade nenhuma, já falo para vocês que zero responsabilidade, é apenas provocar. É isso, a gente queria agradecer demais a tua presença aqui. Foi muito bom ter você novamente. O primeiro programa foi super bem comentado, porque eu acho que as pessoas gostaram de ouvir sobre alguns assuntos. Cartilhão, que foi um negócio que você falou muito da outra vez, né? E de participar das chamadas públicas que o Ministério abre. Então é isso, gente. Tem que opinar. Assim como tem que votar, tem que opinar, tem que aparecer, tem que dizer o que você pensa. Então, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos. Eu que agradeço mais uma vez o convite. E isso, para o mapa poder saber, né, que vocês não estão contentes com a legislação, tem que aproveitar as oportunidades de revisão que são colocadas. Né? A gente estava agora com o decreto, ele está em revisão, mas a consulta pública dele terminou faz pouco tempo. Passou 3 meses em consulta pública. Agora a gente está na fase já de avaliar, de analisar as contribuições que foram recebidas e vamos ver o que a gente pode alterar, né, para que a legislação fique mais próximo daquilo que se deseja. Isso aí. Não adianta reclamar da legislação e não aproveitar as oportunidades.
Sim, não participar e só reclamar no Twitter, né? Não levar pra voz, né? Não levar pra mesa. Exatamente. Eu acho que só para dar aquela última complementada sobre contribuição e etc., que é um negócio, uma luta que a gente está travando aqui, apoiar a Abracerva e as associações dos seus estados. Unir-vos, cervejeiros, entendeu? Porque uma voz só é baixo, mas tem mais gente falando junto a mesma coisa. Então, se você é sommelier, se você é cervejaria, se você abrir o pub, se associa a Abracerva, faça dessa associação uma associação forte que pode representar, que pode levar as demandas da cervejaria artesanal para Brasília. E é isso. Aline, eu queria te agradecer mais uma vez, porque assim, quando você vem, eu fico assim, impressionado e também eu adoro ouvir esse lado do mapa que vai muito além do que eu espero, né? Eu normalmente fico naquela coisa do cumpre burocracia, cumpre isso, não sei o que, tal, parará. Não, traz outra visão, um olhar crítico e ajuda bastante. Muito obrigado por trocar essa experiência com a gente, mais uma vez. De nada, gente. Adoro conversar com vocês. Uhul. Desculpa pela Lud. Devolvi, Lud. Gente, encerrando o programa do jeito que a gente gosta e agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Gostaria de agradecer ao Mal Stile, a Cíntia Okawa, a Fernanda Meibon, Rogério Peixoto, Ana Cláudia Pampion, Matheus Faca e Débora Lenin. Muito obrigado, gente. Vocês são alguns dos nomes que nos apoiam e nos ajudam a ter paz de espírito. Isso aí, pessoal. E até semana que vem. Até! Este podcast foi editado por Play Áudios.